Olá, sejam muito bem-vindos. Olha, a nossa conversa de hoje vai mergulhar fundo numa questão que está ecoando com muita força nos debates teológicos do Brasil, sabe? É uma pergunta que desafia o jeito que a gente costuma pensar e que gera discussões assim bem acaloradas, tanto nos seminários quanto nas redes sociais. A ideia, que foi popularizada pelo teólogo Roger E. Olson, é bem direta, mas para muita gente soa até meio paradoxal. A questão é a seguinte: seria possível ser mais fiel ao espírito do Evangelho e, ao mesmo tempo, ser menos conservador na teologia? É que, para o senso comum, a identidade evangélica no Brasil é quase um sinônimo de conservadorismo doutrinário, né? A gente vê isso em como a mídia retrata, em como muitos líderes se posicionam. Só que o Walson nos desafia a pensar que essa associação, apesar de ser muito comum, talvez não seja nem obrigatória, nem a única forma de ver as coisas. Ele nos convida para explorar um caminho diferente, que ele e outros teólogos chamam de pós-conservador. E olha, é super importante dizer desde já: isso aqui não é um convite para o liberalismo teológico, aquele que às vezes acaba relativizando doutrinas que são centrais para a nossa fé. Não, não. A proposta pós-conservadora se vê firmemente dentro da tradição evangélica. É mais uma reavaliação, sabe? Uma olhada profunda no que significa ser fiel às Escrituras num mundo que é super complexo e que muda o tempo todo. Então, nesta nossa análise, a gente vai desvendar essa proposta, entender de onde ela vem, quais são seus argumentos e, o mais importante, o que ela significa para a fé e para a prática da igreja no nosso contexto. Se preparem, porque a gente vai fundo nesse debate. Para a gente conseguir navegar por esse terreno que é bem complexo, a nossa jornada vai ter 6 paradas. 6 etapas fundamentais. Pensem nisso como um mapa mesmo, para a gente entender essa corrente teológica de verdade. A gente começa na seção 1, cavando fundo nas raízes históricas da tensão que define o evangelicalismo, o embate entre a paixão do pietismo e a razão do puritanismo. Depois, na seção 2, a gente vai analisar a arquitetura da teologia conservadora, os pilares dela, que são a revelação proposicional e a inerrância bíblica. A seção 3 vai nos levar para um ponto de virada, a crise da pós-modernidade que deu uma chacoalhada nas certezas de todo mundo e abriu espaço para novas perguntas. E isso vai preparar o terreno para a seção 4, onde a gente vai apresentar o coração da proposta pós-conservadora, a ideia da revelação como a grande narrativa de Deus. Na seção 5, vamos ver como isso muda a própria ideia de ortodoxia, fazendo ela ser mais dinâmica, mais generosa. E por fim, na seção 6, a gente vai mergulhar na área mais polêmica e, sinceramente, talvez a mais fascinante: as novas formas de repensar a doutrina de Deus, incluindo o controverso teísmo aberto. Cada sessão vai construindo a base para a próxima, para que a gente possa entender a lógica e as implicações profundas do pensamento pós-conservador. Então, vamos lá, começando nossa primeira sessão, mergulhando nas origens do evangelicalismo, para a gente entender por que existe um debate tão, mas tão intenso entre conservadores e pós-conservadores. É fundamental sacar uma coisa: esse movimento nunca foi um bloco de uma coisa só, sabe? Pelo contrário, ele nasceu de uma fusão, da união de duas correntes espirituais bem diferentes. É quase como se tivesse uma guerra civil interna que moldou a identidade dele desde o comecinho. Essa união, como a gente vai ver, criou o que o Walson e outros historiadores chamam de um composto instável. É uma herança dupla que carrega dentro de si uma tensão fundamental entre a mente e o coração, entre a doutrina e a experiência, entre a busca pela correção teológica e a busca por uma fé que seja viva, que transforma. E essa tensão não é um defeito, mas a própria essência do movimento. Este slide aqui mostra perfeitamente as duas almas do evangelicalismo. De um lado, a gente tem o pietismo. Pensem em John Wesley e aquela famosa experiência dele, quando ele sentiu o coração estranhamente aquecido. O foco aqui é a experiência pessoal, sabe? A conversão que a gente sente lá no fundo, a relação de afeto próxima com Jesus. A prioridade não é só ter a crença certa, a ortodoxia, mas também o sentimento certo, a ortopatia, e a prática certa, a ortopraxia. É uma fé que precisa ser vivida, sentida, que muda o dia a dia e se mostra em piedade e missão. Do outro lado, a gente tem o puritanismo escolástico. Pensem em gigantes intelectuais como John Owen ou Jonathan Edwards. Aqui, a ênfase é radicalmente diferente. O foco está na soberania de Deus, na precisão da doutrina, em construir sistemas teológicos fortes, coerentes, que se defendem, como a famosa Confissão de Fé de Westminster. A ortodoxia, a crença correta, é o pilar que sustenta todo o resto. O historiador Mark Noll explica que o evangelismo moderno, que nasceu lá nos grandes despertares do século XVIII, é o resultado da fusão dessas duas correntes. E essa fusão, como dá para imaginar, não é nada harmoniosa. É como misturar óleo e água, um composto instável que está sempre sob tensão, puxando o movimento uma hora para o lado da experiência, do avivamento, e outra hora para o lado da doutrina, da confessionalidade.
E essa citação do teólogo Henry Aganite resume a questão de uma forma brilhante, vai direto no ponto. Essa tensão interna do evangelicalismo não é um defeito novo ou um desvio moderno, faz parte do DNA do movimento. É a herança de ter, vamos dizer assim, um pai puritano, focado na mente, na ordem, na doutrina, e uma mãe pietista, focada no coração, na paixão, na experiência. Essa tensão explica por que, ao longo da história, a gente vê o movimento balançando como um pêndulo, sabe? Ora em períodos de grande fervor, de experiência como os avivamentos, ora em períodos de reafirmação forte da doutrina, como quando se escrevem novas confissões de fé. Entender essa dinâmica é o primeiro passo para compreender por que o debate entre conservadores e pós-conservadores não é só sobre discordar em um ponto ou outro da teologia. É sobre qual dessas duas heranças deve ter a prioridade na vida da igreja, qual delas deve ser o centro de gravidade que organiza todo o resto. E essa tensão histórica não é só uma ideia abstrata, não. Ela aparece de forma muito concreta e, às vezes, até conflituosa no cenário evangélico brasileiro. A gente vê claramente a herança puritana na chamada ala conservadora, presente em muitas igrejas presbiterianas, batistas históricas, reformadas. Elas têm uma ênfase na teologia forte, nas confissões de fé, na pregação expositiva e uma certa desconfiança do que chamam de emocionalismo. Por outro lado, a herança pietista está lá, vibrante e majoritária, na ala revivalista, que inclui os gigantescos movimentos pentecostais e neopentecostais. Ali o foco é na experiência pessoal e imediata com o Espírito Santo, nos dons, nos testemunhos, no evangelismo de massa. E cada lado funciona com um medo fundamental que alimenta o conflito. O medo da ala conservadora, herdeira do puritanismo, é que a experiência, sem a âncora de uma doutrina sólida, se torne só subjetiva, guiada por sentimentos e acabe escorregando para o liberalismo teológico, para o sincretismo. Já o medo da ala pós-conservadora, que quer revalorizar a herança pietista, é que a doutrina, sem uma experiência viva e transformadora, se torne uma ortodoxia morta, um conjunto de regras intelectuais que leva ao legalismo, à soberba, ao fundamentalismo. Então, para a gente recapitular essa primeira sessão, o ponto crucial é esse. O evangelicalismo não é uma coisa só. É um movimento que nasceu de uma união instável entre o coração pietista e a mente puritana. Essa tensão entre experiência e doutrina não é um problema que a gente precisa resolver, mas é a própria dinâmica que impulsiona e, muitas vezes, fragmenta o movimento. É o pano de fundo que a gente precisa ter em mente para entender por que a proposta pós-conservadora surge. Ela surge como uma tentativa de reequilibrar essa balança, argumentando que o pêndulo, em muitos círculos, pendeu demais para o lado da doutrina como sistema. Mas antes de a gente chegar lá, precisamos entender como a ala mais conservadora construiu seus pilares em resposta a essa mesma tensão. Certo, entramos agora na segunda sessão. Aqui, nosso foco vai ser nas características que definem a abordagem teológica conservadora. E olha, é fundamental fazer uma distinção clara aqui. Quando a gente fala de conservadorismo neste contexto, não estamos falando de política ou de posições sociais, mas de um método teológico específico, um jeito de abordar as escrituras e a doutrina. Para a gente entender a proposta pós-conservadora, primeiro precisamos entender, com honestidade, a arquitetura do pensamento que ela busca reformar. A ideia não é criar um espantalho, mas entender a lógica interna que dá força e coerência para essa visão. O Roger Olson identifica 3 tendências principais que caracterizam esse pilar conservador. Este slide detalha os 3 pilares que sustentam a teologia evangélica conservadora. O primeiro, e talvez o mais fundamental de todos, é ver a revelação como sendo primariamente proposicional. O que isso quer dizer? Quer dizer que a Bíblia é vista como um grande manual de instruções de Deus. Um livro cheio de afirmações factuais, atemporais, doutrinárias sobre Deus, o mundo, a salvação. A tarefa principal da teologia nesse modelo é catar essas proposições espalhadas pela Escritura e organizar tudo num sistema lógico, coerente e defensável. O segundo pilar, que vem direto do primeiro, é a inerrância como um teste decisivo. A lógica é a seguinte: se a Bíblia é um conjunto de proposições ditas por Deus, e Deus não pode errar, então a Bíblia tem que ser totalmente livre de erros nos seus manuscritos originais. E não só em questões de fé e prática, mas também nos relatos históricos, geográficos e científicos. Essa doutrina vira, então, um critério fundamental para definir quem é um verdadeiro evangélico. O terceiro pilar é tratar a tradição como um magistério. Mesmo que o protestantismo defenda o princípio do sola scriptura, só a escritura, na prática, uma tradição recebida, geralmente a teologia dos reformadores do século XVI ou a teologia de Princeton do século XIX, funciona como uma lente de interpretação quase inquestionável.
são os óculos teológicos com os quais se lê a Bíblia. Qualquer leitura que desafie essa tradição é muitas vezes vista com muita suspeita. Essa citação do Millard Erickson, que é autor de uma das teologias sistemáticas mais influentes e usadas em seminários no Brasil e no mundo, ilustra perfeitamente o primeiro pilar. Para o Erickson, e para a teologia conservadora em geral, o que é permanente e essencial no cristianismo é o seu conteúdo doutrinário. A experiência, a ética, a comunidade, tudo isso é importante, sim, mas é secundário e tem que ser moldado por esse conteúdo. O núcleo da fé é um conjunto de doutrinas que a gente precisa crer, defender e preservar. Isso reforça a visão da revelação como informação divina, um depósito de verdades que foi entregue de uma vez por todas. É uma abordagem que busca, acima de tudo, clareza, objetividade e certeza, mas que, segundo os críticos pós-conservadores, pode acabar deixando de lado o aspecto dinâmico, relacional e transformador da fé. Essa centralidade da doutrina da inerrância não surgiu do nada, viu? Nem sempre foi o principal marcador da identidade evangélica. Esse slide mostra uma linha do tempo de um período crucial lá no século XX que cimentou essa doutrina no centro do evangelicalismo americano e isso teve reflexos diretos e muito fortes aqui no Brasil. Em 1976, num clima de muita ansiedade cultural e teológica, o livro de Harold Lindsell, A Batalha pela Bíblia, soou como um alarme. Ele argumentava que qualquer desvio da inerrância estrita era o primeiro passo fatal no caminho escorregadio para o liberalismo. O livro causou um impacto enorme e começou uma verdadeira guerra santa teológica. Como resposta a essa crise, em 1978, um grupo de mais de 200 líderes e teólogos conservadores se reuniu para criar a Declaração de Chicago sobre a Inerrância Bíblica, um documento detalhado que virou o padrão ouro, a definição por excelência dessa doutrina. Anos depois, em 1989, a Conferência Evangelical Affirmations tentou solidificar ainda mais a identidade evangélica em torno desses pilares. Esse processo histórico todo transformou a inerrância. De uma crença entre outras, ela virou um shibboleth, uma palavra hebraica que, na Bíblia, era usada como uma senha para distinguir amigos de inimigos. A inerrância virou a senha para a ortodoxia evangélica. Recapitulando a segunda sessão, a gente pode dizer que a teologia evangélica conservadora é movida por uma busca profunda e até compreensível por certeza. Num mundo cheio de incertezas, de pluralismo, de relativismo, ela procura um fundamento que não se abale, um ponto de Arquimedes para a fé. E ela encontra esse fundamento numa visão da Bíblia como um livro de proposições divinas totalmente sem erros, cuja interpretação correta é garantida por uma tradição consagrada. É um sistema forte e coerente que oferece muita segurança para quem adota, um verdadeiro edifício teológico. Mas como a gente vai ver na próxima sessão, um terremoto filosófico estava prestes a abalar a própria ideia de um fundamento inabalável, não só na teologia, mas em todo o pensamento ocidental. E isso abriu caminho para a abordagem pós-conservadora. Ok, agora, na terceira sessão, vamos dar um passo para fora da teologia e entrar um pouco na filosofia, para entender a mudança de paradigma que tornou o pós-conservadorismo possível. A pergunta fundamental que move esta sessão é: como é que a gente sabe o que é verdade? Como podemos ter certeza de que nossas crenças são verdadeiras? A resposta da era moderna a essa pergunta foi o que os filósofos chamam de fundacionalismo. Era um projeto ambicioso que buscou construir o conhecimento sobre bases inabaláveis, objetivas e universais. Só que a chamada pós-modernidade veio para questionar radicalmente se essas bases realmente existem. E esse questionamento teve um impacto profundo na teologia. Então, o que é esse tal de fundacionalismo? Para entender de um jeito simples, pensem no René Descartes, o pai da filosofia moderna. Ele queria construir a casa do conhecimento. Ele olhou para as crenças da sua época e viu um monte de tradições, de superstições, como se fossem paredes tortas construídas num terreno estável. Então ele decidiu, metaforicamente, demolir tudo e encontrar um alicerce que fosse absolutamente sólido, uma verdade que ninguém, em sã consciência, pudesse duvidar. Para ele, esse alicerce foi a famosa certeza do penso, logo existo. A partir dessa única verdade autoevidente, ele acreditava que podia reconstruir, tijolo por tijolo, todo o edifício do conhecimento de forma lógica e segura. Esse ideal de um conhecimento universal, objetivo e provado pela razão marcou profundamente o pensamento ocidental por séculos e influenciou o jeito como os teólogos conservadores buscaram provar a fé cristã. Este slide mostra o contraste de como essa filosofia impactou a teologia. A teologia evangélica conservadora, especialmente a da escola de Princeton, com teólogos como Charles Hodge e B.B. Warfield, foi profundamente influenciada pelo fundacionalismo.
Eles tentaram fazer da teologia uma ciência, usando a Bíblia inerrante como o alicerce indubitável para o edifício doutrinário deles. A virada pós-moderna, no entanto, criticou duramente esse projeto. Filósofos e teólogos pós-fundacionalistas como Alasdair MacIntyre e Lesslie Newbigin argumentaram que ninguém pensa a partir de um vácuo, de um ponto de vista de lugar nenhum. Todos nós raciocinamos de dentro de uma tradição, de uma comunidade, de uma história. Eles não negam que a verdade objetiva exista, mas afirmam que nosso acesso a ela é sempre parcial, perspectivo, é como um mapa que representa um território, mas não é o território em si. A certeza cristã, para eles, não vem de uma prova lógica irrefutável, mas de um compromisso de fé dentro de uma comunidade que vive uma história. Essa citação de Lesslie Newbigin, um missionário e teólogo brilhante, captura perfeitamente essa mudança de mentalidade. Ele argumenta que a busca moderna por certeza absoluta, por provas irrefutáveis, é na verdade uma traição à natureza bíblica da fé. A fé não é a conclusão de um silogismo, sabe? É um ato de confiança, um passo de compromisso. Vamos pensar um pouco na nossa própria jornada de fé. Para a maioria das pessoas, ela foi resultado de uma prova matemática ou de um encontro transformador. Foi o poder de um argumento lógico ou o testemunho de uma comunidade acolhedora. O Newbigin nos lembra que a base da epistemologia cristã não é a prova, mas a confiança. Não é a certeza da razão, mas a fidelidade de Deus. As implicações dessa mudança para a prática da teologia são gigantes. Primeiro, abandona-se a busca por uma certeza racional absoluta, que é vista como um ideal do iluminismo, não um ideal bíblico. Segundo, reconhece-se que a teologia não é feita por indivíduos isolados, mas sempre dentro de uma comunidade de fé. E o mais importante, a tarefa da teologia muda radicalmente. Em vez de construir um edifício de doutrinas a partir de versículos isolados, os famosos textos prova, a teologia, como propõe Stanley Granz e John Franke, virá a tarefa de articular a visão de um mundo que emerge da grande narrativa da Bíblia. A imagem não é mais a de um edifício, mas a de uma teia de crenças, ou um mosaico, onde cada doutrina, trindade, criação, salvação, está conectada com as outras. Se mexer num fio, afeta a teia toda. É uma visão mais orgânica e integrada da fé. Em resumo, a crítica ao fundacionalismo, nessa versão moderada que os pós-conservadores adotam, não é um mergulho no relativismo que nega a verdade, não. Pelo contrário, ela afirma a verdade do Evangelho, mas propõe um jeito novo de a gente se relacionar com ela. Não através de provas lógicas que forçam a concordância, mas através de um compromisso de fé que nos convida a habitar a história de Deus. Mas, se a verdade não é primariamente um conjunto de proposições a serem provadas, então, o que ela é? Isso nos leva direto para a próxima sessão, que é o coração da proposta pós-conservadora. Como essa nova epistemologia transforma a visão sobre a própria revelação divina. Beleza, estamos agora na quarta sessão, e aqui as peças do quebra-cabeça começam a se encaixar de um jeito bem claro. Se a teologia conservadora, influenciada pelo fundacionalismo moderno, vê a revelação como um conjunto de proposições, qual é a alternativa pós-conservadora influenciada pelo pós-fundacionalismo? A resposta é uma mudança de foco radical, da proposição para a narrativa. A principal forma como Deus se revela, segundo essa visão, não é através de uma lista de fatos ou um manual de doutrinas, mas através de uma grande, épica e abrangente história. Este slide coloca as duas visões lado a lado, e a diferença é gritante. Na visão conservadora, a Bíblia funciona como um livro-texto de Deus, um compilado de informações sagradas. Ela tem fatos e doutrinas precisas sobre Deus, o ser humano e a salvação. O objetivo principal da revelação é, portanto, informar a mente com as verdades corretas. Já na visão pós-conservadora, a Bíblia é vista mais como o roteiro de um grande drama cósmico, a história da relação de Deus com o mundo. Ela conta a saga da criação, da queda, da aliança com Israel, da vinda de Cristo, da igreja e da redenção final. As informações e doutrinas estão lá, são importantes, mas elas servem a um propósito maior, nos convidar a entrar nessa história, a encontrar nosso lugar nela e a sermos transformados por ela. O objetivo principal da revelação não é só informar a mente, mas transformar o coração e a vida inteira. Uma analogia muito útil para entender essa relação, que foi popularizada pelo teólogo Stanley Granz, é a do mapa e do território. A grande narrativa da redenção, a ação de Deus na história, culminando em Jesus, é o território. É a realidade primária, viva, rica, complexa. As doutrinas, os credos, as teologias sistemáticas, eles são os mapas. E mapas são absolutamente essenciais. Um bom mapa nos ajuda a navegar pelo território, a entender suas características principais, a não nos perdermos. Mas o mapa não é o território.
Confundir o mapa com o território é um erro grave. Para os pós-conservadores, a teologia conservadora, no seu zelo pela precisão da doutrina, corre o risco de se apaixonar tanto pelo mapa, pela precisão das suas linhas e pela coerência do seu sistema, que esquece que o objetivo é explorar, habitar e viver no território da história de Deus. A doutrina é serva da narrativa, e não o contrário. O teólogo Kevin Van Hooser, no seu livro O Drama da Doutrina, oferece outra metáfora poderosa. Ele sugere que a Bíblia nos dá o roteiro dos primeiros e decisivos atos da peça da redenção. Nossa tarefa como igreja não é simplesmente sentar na plateia, aplaudir e decorar as falas. Nossa tarefa como corpo de Cristo é subir no palco e continuar a encenação. Isso não significa inventar uma nova história ou um final diferente. Significa, como bons atores que estudaram profundamente o roteiro e o diretor, fazer uma improvisação fiel e criativa que seja coerente com o enredo, com o tom e com o caráter dos personagens que já foram estabelecidos no roteiro. A teologia, portanto, não é só um exercício de repetir o passado, mas uma prática que exige sabedoria, discernimento e fidelidade para aplicar a história bíblica aos novos e complexos desafios de hoje. Para a gente resumir esta sessão, a mudança de uma visão proposicional para uma visão narrativa da revelação é uma das chaves do pensamento pós-conservador. Isso não significa jogar fora as doutrinas, de jeito nenhum. Pelo contrário, significa ressituá-las, dar vida e poder a elas ao conectá-las com a história de onde elas vieram. As doutrinas se tornam resumos e guias para a grande história de Deus. Ser cristão, nessa perspectiva, é muito mais do que concordar com uma lista de crenças corretas. É ser absorvido pela narrativa bíblica, permitir que ela se torne a história que define quem a gente é, que dá sentido ao mundo e que molda toda a nossa existência. O foco muda da informação para a transformação. Chegamos à quinta sessão. Bom, se a revelação é uma narrativa em andamento e a teologia é a nossa participação nesse drama, o que acontece com conceitos tão importantes para a fé cristã como tradição e ortodoxia? A teologia conservadora tende a vê-los como algo fixo, um tesouro que tem que ser guardado e protegido a qualquer custo, um conjunto de doutrinas que foi estabelecido lá no passado. Os pós-conservadores, por outro lado, propõem uma visão mais dinâmica, que eles descrevem com 2 adjetivos importantes: generosa e progressiva. O primeiro conceito é o de ortodoxia generosa. A gente pode pensar na diferença entre 2 abordagens. A ortodoxia tradicional muitas vezes funciona como uma cerca. Ela define os limites da fé com muita precisão e sua principal função é manter do lado de fora quem não se encaixa perfeitamente nas suas definições. Já uma ortodoxia generosa funciona mais como um centro. Esse centro é o Evangelho, a pessoa e a obra de Jesus Cristo, como a gente vê nos grandes credos da Igreja, tipo o credo apostólico. A função desse centro não é excluir, mas atrair as pessoas para perto. Em vez de criar listas cada vez maiores e mais detalhadas de doutrinas secundárias e terciárias para definir quem está dentro e quem está fora, ela busca a unidade no que é essencial, permitindo a diversidade no que não é essencial. É uma ortodoxia que convida em vez de excluir. O segundo conceito é o de ortodoxia progressiva. A palavra progressiva pode até soar meio alarmante para ouvidos conservadores, mas a ideia está profundamente enraizada no próprio lema da Reforma Protestante: Ecclesia Reformata, sempre reformando. Igreja reformada, sempre se reformando. Isso significa que, embora a revelação de Deus em Cristo seja final e completa, a nossa compreensão dessa revelação não é. O Espírito Santo continua guiando a Igreja em toda a verdade. A história nos mostra isso de forma clara. Por séculos, a ortodoxia cristã, com pouquíssimas exceções, defendeu ou tolerou a escravidão, citando passagens bíblicas para justificar. Hoje, a gente olha para trás e vê isso como um erro teológico e moral terrível. A compreensão da Igreja progrediu. Os pós-conservadores argumentam que esse processo de aprendizado e reforma não terminou. A tradição é um guia vital, mas não é infalível. Clark Pinnock, uma das figuras centrais e mais controversas do pós-conservadorismo, resume essa ideia muito bem, usando de novo aquela analogia que a gente já viu. Respeitar a tradição significa levar a sério os mapas que a gente herdou dos nossos pais na fé. Eles foram feitos por exploradores experientes e nos salvam de muitos perigos e heresias. Ignorar esses mapas seria tolice. Mas o respeito pelo mapa não pode nos impedir de olhar para o território, as Escrituras, lida sob a guia do Espírito e perceber que talvez o mapa precise de uns ajustes. Talvez nossos antepassados não tenham notado um rio ou tenham desenhado uma montanha no lugar errado.
A verdadeira fidelidade é ao território, não ao mapa. E essa fidelidade exige que a gente esteja disposto a corrigir e melhorar o mapa quando for preciso. Uma mente fechada para o futuro não é sinal de fidelidade, mas de tradicionalismo. Concluindo esta sessão, a visão pós-conservadora de ortodoxia é dinâmica, é viva. O grande historiador da igreja, Jaroslav Pelikan, fez uma distinção famosa e muito útil aqui. Tradição é a fé viva dos que já morreram. Tradicionalismo é a fé morta dos que estão vivos. O tradicionalismo se apega às cinzas, enquanto a tradição passa adiante à chama. A proposta pós-conservadora é um chamado para a gente abraçar a tradição, não o tradicionalismo. Não se trata de guardar um depósito de crenças intocáveis, mas de participar de uma grande conversa que atravessa os séculos, onde cada geração tem a tarefa de se engajar com a narrativa viva das Escrituras e articular a fé de uma forma nova e relevante para o seu tempo. Entramos agora na nossa última sessão de desenvolvimento, e talvez a mais desafiadora, controversa e, para muitos, a mais explosiva. A aplicação do método pós-conservador, com sua ênfase na narrativa, sua crítica ao fundacionalismo e sua visão dinâmica da ortodoxia, levou a uma reavaliação profunda da própria doutrina de Deus. Os pós-conservadores argumentam que a teologia tradicional, mesmo a protestante evangélica, foi muito influenciada pela filosofia grega, e isso resultou numa imagem de Deus que, segundo eles, nem sempre bate com o Deus que a gente vê agindo, falando e se relacionando na narrativa da Bíblia. Preparem-se, porque aqui o debate fica acalorado. Este slide compara duas formas de pensar sobre Deus. O teísmo clássico, que foi muito influenciado pela filosofia grega de Platão e Aristóteles, descreve Deus quase como um relojoeiro perfeito e distante. Ele é definido por atributos metafísicos, como a imutabilidade absoluta, Deus não pode mudar de jeito nenhum, e a impassibilidade, Deus não pode ser afetado por nada, não pode sofrer ou sentir emoções como nós. É um Deus perfeito, autossuficiente, estático e totalmente fora do tempo. Em contraste, o teísmo relacional proposto pelos pós-conservadores argumenta que o Deus da Bíblia é mais como um pai, amoroso e engajado. Eles afirmam que a gente deveria tirar nossa compreensão de Deus, não de conceitos filosóficos, mas do jeito como ele se revela na narrativa bíblica. Um Deus que cria, faz alianças, dialoga, se alegra, se ira, se entristece com o pecado do seu povo e, de forma suprema e chocante, sofre na cruz em Jesus Cristo. É um Deus dinâmico e profundamente envolvido na história. A citação de Henry H. Knight aponta para o princípio de interpretação que é fundamental para o teísmo relacional. Cristo é a lente através da qual a gente deve ler toda a Escritura e entender quem é Deus. Em vez de começar com definições filosóficas abstratas sobre o Ser Supremo e depois tentar encaixar Jesus nelas, eles invertem o processo. Eles olham para Jesus, seu amor pelos marginalizados, sua compaixão, seu sacrifício e perguntam: que tipo de Deus é revelado aqui? A resposta é um Deus cujo caráter essencial é amor que se doa, amor sacrificial. Isso tem implicações enormes, por exemplo, para interpretar passagens violentas do Antigo Testamento. Essas passagens devem ser lidas e reinterpretadas à luz da revelação final e definitiva do caráter de Deus no amor sacrificial de Cristo na cruz. Dentro do teísmo relacional, surgiu uma proposta ainda mais radical e controversa, o teísmo aberto. A ideia central é que, para que a liberdade humana seja de verdade e o relacionamento de amor entre Deus e suas criaturas seja real, o futuro que depende de decisões livres não pode estar completamente pré-determinado e, portanto, não pode ser conhecido com certeza absoluta nem mesmo por Deus. Para a gente entender isso, pense em Deus como um grande mestre de xadrez jogando contra o iniciante. O mestre conhece todas as jogadas possíveis no tabuleiro, sabe a melhor resposta para cada uma delas e tem certeza absoluta de que vai vencer no final. A soberania dele sobre o resultado do jogo é total. O que ele não sabe com certeza é qual vai ser a próxima jogada, a escolha livre do iniciante. Segundo os teístas abertos, é uma autolimitação voluntária de Deus por amor à liberdade e ao relacionamento autêntico. O debate em torno do teísmo aberto é um dos mais acalorados no evangelismo em hoje em dia. Os defensores argumentam que essa visão leva mais a sério, de forma mais literal, as inúmeras passagens bíblicas que descrevem Deus se arrependendo de ter criado a humanidade em Gênesis 6 ou mudando de ideia sobre destruir Israel depois que Moisés intercedeu lá em Êxodo 32. Eles afirmam que essa visão dá um significado real à oração de intercessão e à responsabilidade humana.
Os críticos, do lado conservador, rebatem com força, dizendo que o teísmo aberto nega atributos divinos essenciais como a onisciência e a soberania, diminuindo a majestade de Deus. Eles apontam para passagens como Isaías 46, onde Deus declara o fim desde o começo, ou Salmo 139, que fala do conhecimento divino antes mesmo da nossa existência. Para muitos conservadores, o teísmo aberto é uma linha que não pode ser cruzada. É considerado herético. Esse debate exemplifica perfeitamente a tensão entre a fidelidade à tradição recebida e a tentativa pós-conservadora de reler as escrituras de forma mais fiel à sua natureza de narrativa. Para concluir esta sessão, é importante notar que, independentemente da posição de cada um sobre o teísmo aberto, o impulso geral do movimento pós-conservador na doutrina de Deus é o mesmo: buscar uma visão que seja menos filosófica e mais bíblico-narrativa. É um esforço para pensar em Deus não como um conceito abstrato, o motor imóvel de Aristóteles, mas como personagem principal da grande história da redenção, o Pai de Jesus Cristo, o Deus que caminha no jardim, luta com Jacó e chora sobre Jerusalém. É a busca por um Deus que é, acima de tudo, pessoal, relacional e próximo da sua criação. Chegamos ao final da nossa jornada pela teologia pós-conservadora. Percorremos um longo caminho, hein? Desde as tensões lá nas raízes históricas do evangelicalismo até as mais recentes e controversas propostas sobre a natureza de Deus. Agora é hora de juntar as peças, recapitular os pontos principais e refletir sobre o que tudo isso significa para nós hoje, como estudantes, como cristãos e como igreja. Vamos recapitular rapidinho o nosso percurso? A gente começou entendendo a tensão fundamental no DNA evangélico entre a piedade do coração e o rigor da doutrina na mente. Em seguida, a gente analisou a resposta conservadora a essa tensão, a construção de um sistema forte baseado na revelação como proposição e na inerrância como teste de fidelidade. Depois, vimos como a crítica pós-moderna ao fundacionalismo abriu espaço para a alternativa pós-conservadora, que muda o centro da revelação da proposição para o grande narrativa, que tem como objetivo principal a transformação. Exploramos como essa visão narrativa leva uma compreensão da ortodoxia como algo mais generoso e progressivo, um mapa que pode ser melhorado. E, finalmente, vimos como essa abordagem resulta em maneiras novas e provocativas de pensar sobre Deus como um ser profundamente pessoal e relacional. É crucial, no final desta nossa conversa, entender o que o chamado pós-conservador é e o que ele não é. Não é um convite para o liberalismo teológico ou para abandonar a autoridade das Escrituras. Pelo contrário, teólogos como Roger Olson se veem como profundamente evangélicos, comprometidos com a conversão, a centralidade de Cristo e a missão. A proposta deles é um chamado interno, uma tentativa de reforma, não de revolução. Eles argumentam de forma bem forte que ser verdadeiramente fiel à herança da reforma protestante não é só repetir as fórmulas do passado ou defender as muralhas de um sistema doutrinário. É abraçar o espírito dinâmico da reforma, o de uma igreja que está sempre se reformando, sempre disposta a reexaminar suas crenças e práticas à luz da palavra de Deus e sob a guia do Espírito Santo. E, assim, a gente encerra essa análise com uma pergunta para reflexão final, uma pergunta que nos traz de volta para o nosso próprio contexto aqui no Brasil. O cenário evangélico brasileiro é incrivelmente diverso e complexo, marcado tanto por um anseio profundo por ortodoxia e solidez doutrinária, quanto por uma sede insaciável por experiências espirituais vivas, transformadoras. A teologia pós-conservadora, com todas as suas complexidades, seus riscos e suas provocações, nos desafia a pensar como é que a gente pode, como indivíduos e como comunidades de fé, honrar a rica herança teológica que recebemos, mantendo uma fidelidade rigorosa e apaixonada à revelação bíblica e, ao mesmo tempo, cultivar uma abertura humilde e corajosa à obra contínua do Espírito que, como Jesus prometeu, continua a nos guiar em toda a verdade. Não tem respostas fáceis, mas a busca por elas, em diálogo respeitoso, com humildade intelectual e com um profundo amor pela Igreja, é talvez a própria essência de uma fé evangélica madura e vibrante. Agradeço a atenção de todos